Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria, que privilégio, a oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. É sempre um prazer poder meditar na palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é capaz de gerar transformação, de gerar vida, né, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser. E eu quero ler com vocês hoje Salmo 27, versículo 4, que diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém? Esse versículo nos mostra o coração de Davi, um pouquinho do coração de Davi, né? Do desejo, do anseio que ele tinha pela presença de Deus. É apenas um dos versículos, né, dos Salmos, em meio a tantos versículos que nós podemos ver esse coração desejoso de Davi, né? Isso que ocupava a mente, o coração dele. E não é à toa que a gente vê que Davi foi conhecido, foi chamado, né, como homem segundo o coração de Deus. E esse versículo mostra bem aquilo que ocupava a sua mente, o seu coração, as suas orações, né, que era um desejo de estar cada dia mais perto, mais próximo, mais junto do Senhor. E eu quero meditar com você nesse versículo hoje. E se essa ainda não tem sido a nossa oração, o nosso desejo, que o Espírito Santo comece a gerar isso no nosso coração, que ele comece a gerar esse desejo, esse anseio, esse anelo pela presença de Deus na nossa vida, assim como Davi também tinha. E eu quero destacar algumas coisas com você nesse versículo. Vamos lê-lo novamente. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E eu quero destacar algumas palavras com você, palavras que eu considero chave e que a gente vai discorrer, né? Em pouco tempo aqui nós vamos discorrer um pouquinho dessas palavras para a gente ter uma compreensão mais profunda desse versículo. E eu queria que você prestasse atenção nessa uma coisa, peço, buscarei, morar, contemplar e meditar. Queria que você fixasse essas palavras, porque elas são palavras-chave para a gente discorrer e entender melhor um pouquinho desse versículo. Quando Davi diz que ele pede uma coisa ao Senhor, eu entendo aqui a prioridade que Davi tinha. Não que seja errado você pedir mais de uma coisa, né? Não que seja errado você colocar diante do Senhor as suas necessidades, muito pelo contrário, né? A Bíblia nos orienta a pedir, a buscar, a clamar, né? Por aquilo que a gente precisa, por aquilo que a gente necessita, a levar diante do Senhor as nossas ansiedades. Mas quando Davi diz que ele pede uma coisa, eu vejo aqui uma prioridade, algo que para ele tem mais importância, né? Se destaca em detrimento de tantas outras coisas que com certeza ele tinha para pedir. Então a prioridade da vida de Davi era isso, uma coisa que ele pedia, né? E que eu vejo também aqui uma constância, porque de acordo com as situações da nossa vida, as nossas petições mudam, né? Se você está com problema de enfermidade, provavelmente você vai orar por uma cura. Se você está com um problema financeiro, provavelmente você vai clamar por uma providência nessa área. E de acordo com as nossas necessidades, com o momento de vida que nós estamos passando, as nossas petições mudam. Mas quando Davi diz que uma coisa ele pede, eu vejo que essa coisa é prioridade e que essa coisa é uma petição constante. É algo que, independente do momento de vida que ele está passando, essa é uma oração que faz parte, né, da vida dele, que faz parte do desejo dele, né, que todos os dias ele pede essa coisa ao Senhor. E essa coisa que ele pede é que ele esteja na casa do Senhor, que ele habite na presença do Senhor todos os dias da vida dele. Então isso mostra pra gente uma prioridade, algo que ele considerava essencial e de maior valor na vida dele, e que isso também seja a nossa prioridade, seja algo que a gente não abra mão na nossa vida. E ele diz, a segunda palavra que a gente destacou é pedir,
né? Que é petição. Isso faz a gente entender que Davi compreendia, entendia que ele precisava da ajuda do Senhor para ele continuar nesse lugar, para ele permanecer nesse lugar, para ele entrar nesse lugar, né? De contemplar a beleza do Senhor, de morar na presença do Senhor. Então ele entende que ele precisava da ajuda de Deus para ele chegar nesse lugar. E a Bíblia também nos orienta a pedir, a buscar, né? Em tudo as nossas súplicas serem conhecidas diante do Senhor. Então tudo que for prioridade, que for desejo do nosso coração, que for anseio nosso, nós precisamos pedir, nós precisamos levar as nossas petições ao Senhor. E o nosso terceiro destaque foi buscar. E isso nos mostra que não é algo... ele pedia para Deus, mas ele também buscava. Então isso faz a gente entender que é responsabilidade nossa também buscar, não só de Deus, né? Ele pedia ao Senhor para ajudá-lo, mas ele buscava por isso também. Então Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa, né? Nós precisamos ter essa decisão, essa atitude, né? Pela busca, essa atitude de buscar, né? Que traz essa ideia de ação, de movimento, né? Da gente buscar a presença de Deus e não apenas ficar pedindo, mas a gente também se mover nessa direção. E a quarta palavra que nós destacamos foi morar. Né? Quando Davi fala que ele deseja morar na presença de Deus, faz a gente entender que ele não queria apenas encontros ocasionais, não queria apenas ter momentos com o Senhor, mas que ele queria uma habitação, algo constante, algo permanente. Ele queria morar na presença de Deus, fazer dali a sua morada, fazer ali a sua habitação. E esse também precisa ser o desejo do nosso coração, né? Ter o nosso relacionamento com Deus como algo constante, como algo permanente, como algo onde a gente mora, onde a gente se abriga, onde a gente habita, e não encontros ocasionais, onde de vez em quando a gente encontra com o Senhor, mas que a gente possa morar, desejar morar na presença do Senhor. E Davi, a quinta palavra que nós destacamos aqui foi contemplar. Né? Contemplar é quando a gente para admirar algo, quando algo nos gera uma fascinação e a gente para ficar contemplando, para ficar olhando, analisando, né? Quando algo é tão belo que nos chama a atenção. Quando a gente para contemplar alguma coisa, é como se as outras coisas à nossa volta não merecessem tanta atenção, porque aquilo que a gente está contemplando é tão bonito, né? E Davi fala para contemplar a beleza do Senhor. Então ele entende que há tanta beleza, né? Que Deus é tão belo, que a presença de Deus é algo que nos inspira tanto, como que se as outras coisas não merecessem tanta atenção. Quando a gente para contemplar alguma coisa, tudo à nossa volta meio que perde a importância, né? Perde, não chama tanto a nossa atenção, não nos atrai tanto como aquilo que a gente está contemplando. Igual quando a gente está dirigindo em alguma estrada muito bonita, com alguma paisagem muito bonita, e por algum momento você até se distrai da pista, né? Para poder olhar, para poder contemplar a paisagem que você está vendo. Com certeza você já passou por algum momento de contemplação, de observar algo bonito, né? E você vê que as outras coisas vão perdendo a importância, não chama mais tanto a nossa atenção. E era isso que Davi via, era isso que Davi entendia da presença do Senhor, que era algo tão belo que ele parava, que chamava tanto a sua atenção, que lhe fascinava tanto, que ele parava para contemplar, né? Para curtir, para admirar, para ficar olhando, e que a gente pare também para contemplar a presença do Senhor nesses nossos dias tão corridos, né? Nesses nossos dias que nos consome, que às vezes a gente não consegue parar nem para orar rapidamente, né? Mas que a gente possa fazer esse tempo para parar e para contemplar o nosso Deus. E a última palavra que nós destacamos aqui foi meditar. Meditar é mais do que pensar.
Meditar é você também, assim como você para contemplar, você parar para refletir, né? Você parar para examinar, você parar para investigar. Então, é isso que o Senhor deseja, que você não apenas leia a Bíblia, mas que você pare, que você se debruce diante da palavra dele e que você examine, que você investigue, né? Que você medite na palavra dele, que você medite nos conhecimentos do Senhor, né? Nos segredos que o Senhor compartilha com a gente através da palavra dele. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser algo assim, né? Algo constante, algo de contemplar, algo de meditar, não apenas momentos corridos, né? Não apenas momentos apressados, mas Deus quer que a gente habite na presença dele, que a gente contemple a beleza dele, que a gente medite na palavra dele, algo que a gente realmente gaste tempo, que a gente invista tempo e que esse seja o desejo do nosso coração, né? Que isso arda no nosso coração, que assim como Davi ansiava, né? Anelava pela presença do Senhor, que a gente também anele pela presença dele, que essa seja a nossa oração, que nós possamos pedir e buscar com todo o nosso coração, isso que Davi também buscava, né? A oportunidade de morar na presença do Senhor, de contemplar a beleza do Senhor, de meditar no Senhor, e que a gente busque isso, que a gente se aprofunde nisso, que o Espírito Santo gere cada dia mais esse desejo no nosso coração. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração, que o Espírito Santo continue se movendo na sua vida e que a gente possa viver experiências maiores, melhores e mais profundas em Deus.